Então, eu vou fazer como a gente estava fazendo. Eu vou lendo e aí a gente vai... vocês podem me interromper e à medida que a gente for aqui tendo dúvidas, a gente vai falando. Método de cura esotérica para a nova era. O curador deve buscar conectar sua alma, seu cérebro e seu coração, e a potência energética áurica que ele reúne em si mesmo. Assim, a sua presença pode alimentar a vida da alma do interagente. Tem alguém com o mic aberto? Eu vou pedir para fechar, por favor, que está dando um pouquinho de eco. Então, o primeiro passo é o alinhamento. A gente vai conectar a alma, o cérebro e o coração. Bom, aqui... o Renato e a Maristela estão com o microfone aberto. Vou pedir para fechar, por favor. Perdão. Obrigado, querido. Mãe, fechei o seu, porque você não deve ter ido. Então, quando o tibetano diz aqui o cérebro, muito provavelmente, ele está se referindo ao próprio corpo físico. Né? Muitas vezes no ensinamento esotérico, quando é dito, quando eles querem referenciar o corpo físico, eles falam como cérebro, que é, na verdade, como se fosse o que é mais importante no corpo físico, no sentido de onde a consciência está ancorada. Tá? E aqui, coração, obviamente, é o próprio chakra cardíaco. Tá? Então, o primeiro passo do curador é buscar esse alinhamento e trazer esse amor, que a gente vai ver que é a qualidade principal, para o seu chakra cardíaco, que é, aqui no plano etérico físico, o responsável pela partilha do amor, por compartilhar a energia de amor. A energia de amor, ou o segundo aspecto, vem da alma, aí ele transpassa, né, ele se ancora, em primeiro lugar, no nosso corpo emocional. Por isso a importância de buscarmos a purificação emocional, porque a medida de amor que a gente consegue expandir é a medida em que o nosso corpo emocional consegue, e que ele está vibratoriamente pronto para transmitir ou irradiar. E aí, densificando um pouco mais, então a gente está no plano da alma. A gente vai para o plano emocional, aí essa qualidade de amor, ela desce um pouquinho mais no plano etérico e ela é irradiada pelo chakra cardíaco, do indivíduo ou do grupo. Então, é esse o tipo de alinhamento que a gente vai buscar fazer. E aí, a potência áurica, que isso vai modificar a nossa aura, né? vai criar uma potência áurica no indivíduo e no grupo. No fim das contas, é isso que a gente vai irradiar para a alma do interagente. Ou, né, a gente evitou usar o termo paciente, mas o interagente é essa pessoa. Porque essa palavra, eu e a Thalita escolhemos por conta de ser alguém que interage no processo, para que não seja um processo inconsciente, para que haja uma cooperação. E a gente vai ver como é importante, se for possível, que essa cooperação, essa interação aconteça, porque ela tem muito a contribuir. Então, esse é o método, ou esse é o trabalho de radiação. O tibetano define assim no livro Cura Esotérica. Aí ele diz, as mãos não são necessárias, porque quem vai fazer a ancoragem é o próprio chakra cardíaco, e depois quem vai fazer o direcionamento desse amor é o centro ágina. Então, talvez a gente pudesse fazer uma analogia que o chakra cardíaco é como se fosse uma lâmpada que ilumina, por exemplo, toda essa sala onde eu estou. E o ágina vai ser como se fosse um raio laser, que vai pegar todo esse amor ancorado e vai direcionar para o interagente. Então, as mãos não são necessárias, a gente usa, que é para ajudar a direcionar, não a mão como um agente que irradia, embora saibamos que existem chakras aqui na palma da mão, mas não é esse o foco nesse tipo de trabalho, tá bom? A alma do interagente atua através da resposta da sua própria aura à irradiação recebida da aura do grupo criador, inundada de energia, de amor da alma. Então, é muito importante que a gente relembre, se a gente estiver com a pessoa, como nós fazemos, por exemplo, no Gael,
é mais fácil da gente se lembrar de invocar da alma daquele ser que ela responda a esse chamado de amor, na medida que for possível para aquela personalidade e que aquela alma esteja ancorada. A gente não vai interferir nisso, mas a gente vai invocar uma resposta dessa alma. Então, sempre é esse um motivo. Por quê? Porque o processo de cura tem a ver com a conscientização. E quem promove consciência é a própria alma do indivíduo. Assim, para o nosso trabalho, como temos feito hoje, talvez seja um pouco mais desafiador, mas é muito importante que a gente não esqueça de, quando a Beth diz cada uma daquelas emanações de vida, ou a Edna, a gente se lembrar de irradiar esse amor e com uma intenção que aquele amor evoque uma resposta da alma. Tá? E essa resposta vai ser naturalmente no segundo aspecto, que é o aspecto do amor-sabedoria, que é o aspecto consciência, no fim das contas, né? A gente tem o aspecto vida, que é o primeiro, a gente tem o aspecto matéria ou personalidade, que é o terceiro, e o aspecto alma ou consciência é o segundo. Então, ao trabalhar naturalmente com energia de amor, sim, se evoca o segundo raio, ou o aspecto consciência. De qualquer coisa que estejamos fazendo que trabalhe verdadeiramente com o segundo raio, vai evocar uma resposta da alma. Não tem outra forma, porque o segundo raio é o segundo aspecto. Ele rege o aspecto consciência, o aspecto alma, o aspecto amor-sabedoria. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Falei muito rápido? Tudo bem. Tudo bem? Obrigado. Assim, nesse trabalho não há qualquer risco para o agente de cura. Ou seja, para nós, enquanto curadores ou enquanto grupo curador, não há nenhum tipo de risco. Porque a gente está se conectando com a nossa própria alma, a gente está atuando naquela polaridade positiva de radiação. Pronto, pelo contrário, a gente vai ter até um benefício. Porque a gente também promoveu o nosso alinhamento. Ao irradiar o nosso chakra cardíaco, a gente também está sensibilizando gradualmente o despertar desse chakra, que é uma das coisas que o tibetano diz que é a missão dos servidores, despertar o nosso próprio chakra cardíaco e promover em alguma medida esse despertar naqueles que estão ao nosso redor. Essa é uma das metas de preparação para a era aquariana, ou seja, ao executar esse trabalho, nós estamos cooperando também com a implantação da era aquariana. A premissa básica na cura por radiação é que o interagente é uma pessoa que tem, pelo menos até certo ponto, estabelecido relacionamento com sua alma. Uma vez que só há, de fato, cura quando há conscientização e o fluxo livre de energias da alma do próprio paciente ou interagente é estabelecido. Aqui é um ponto muito importante. Não tem como a gente ter certeza de em que medida esse contato já é estabelecido pelo interagente ou pelo paciente, né? Para nós, é muito difícil mensurar em que medida isso é feito. Porém, é muito importante que a gente se conscientize disso, que quanto maior for a interação, a conexão dessa pessoa com a sua própria alma, tanto maior, é a chance de acontecer uma cura. Lembrando que, de novo, aqui, cura é consciência. Então, é muito importante que a gente deixe de lado a nossa expectativa quanto a uma cura do corpo físico, embora, claro, que muitas vezes a pessoa chegou para nós com um problema físico. É muito importante a gente lembrar que a doença, como a gente falou no encontro passado, ela é um ponto de tensão criado pela própria alma, quando a alma está pronta para revelar um aspecto da consciência que aquela personalidade ainda não reconhece. Então, ela cria um ponto de tensão na vida de personalidade, especialmente no corpo físico, que é ali, tem ali uma cordinha para que o indivíduo puxe essa sabedoria da alma. Então, conscientize, mude o seu próprio padrão de consciência, a nível mental, emocional e também físico. Assim, a nossa meta maior ao realizar esse trabalho não é objetivar a cura do físico, e sim objetivar, invocar
o aspecto consciência, o aspecto amor, sabedoria dessa alma, para que revele para aquele ser, para aquela consciência, o que está por trás, o que está causando em nível de alma essa doença. Então, obviamente, como a gente faz um decreto, também tenha a força de vontade para persistir, porque aí o processo não é só... O primeiro passo é a consciência, né? Iluminou aquela mente, ela está conseguindo perceber algo que ela deve fazer, se modificar. Aí, obviamente, ela vai precisar ainda de muita força, paciência, persistência, ela vai precisar de perdão, de amor, de todas as outras qualidades para que ela possa dar continuidade no seu processo de retomada de consciência. Porém, é muito importante que nesse momento em que a gente vai dedicar esse espaço da nossa meditação para esse relacionamento, é muito importante que a gente tenha em mente como o processo é construído. Então, a gente invoque o aspecto amor-sabedoria, o aspecto consciência daquela alma, para que, através daquele problema que está se expressando, a consciência possa se revelar e o véu seja retirado. Tudo bem até aqui? Que é bem importante que a gente compreenda isso, na verdade. Tudo bem? Sim. Sim. Obrigado. Então, qual que é a responsabilidade da alma do interagente? No caso da cura por radiação, que é essa que a gente está fazendo, né? A alma do interagente está trabalhando em cooperação com o grupo curador. Então, é a alma que tem a maior responsabilidade. Eu vou ler o próximo parágrafo, só porque explica talvez um pouco melhor esse outro. Quando o interagente coopera, a cura é ajudada. A qualidade da cura depende da capacidade do grupo curador se alinhar com a própria alma grupal e do seu contato com a alma do interagente. Então, a gente viu no slide anterior que muito da cura é possível a partir da medida em que o interagente tem contato com sua própria alma. Esse é um fator. Então, um segundo fator é qual que é a nossa responsabilidade? A gente deve se esmerar na construção da conexão com a alma grupal, na construção desse amor afluindo ao emocional grupal. Então, sim, eu tenho responsabilidade sobre meu corpo emocional enquanto indivíduo, mas eu também tenho responsabilidade sobre o meu corpo emocional, uma vez que ele faz parte de um corpo emocional grupal, que é o instrumento do grupo que permitirá que o amor da alma possa se expressar. Ok? Então, super importante que a gente pense também, que a gente assuma essa responsabilidade sobre as nossas emoções, porque a gente não trabalha sozinho, né? Então, eu tenho, sim, uma responsabilidade enquanto indivíduo, Paulo, para com o meu corpo emocional. Mas eu também tenho uma responsabilidade enquanto um servidor. E o serviço só é grupal, o serviço verdadeiro só é grupal, porque eu faço parte de um grupo. Então, o meu emocional faz parte do emocional grupal. Então, eu também preciso me conscientizar disso e também ser mais um estímulo, sem culpa, né? Que isso é o próprio corpo emocional deturpado, mas como uma responsabilidade a mais para que eu purifique meu corpo emocional, para que eu procure sintonizá-lo muito mais com o amor do que com as circunstâncias externas, que eu convide esse corpo para uma estabilidade, porque o meu corpo emocional faz parte do corpo emocional grupal, que é, de novo, o instrumento que o grupo vai trabalhar. O primeiro passo é o grupo se alinhar com a alma grupal. O segundo passo é o corpo emocional estar estabilizado. E o terceiro passo é o chakra cardíaco estar ali em formação para que possa irradiar para o paciente ou para o grupo de pacientes, para o interagente ou para o grupo de interagentes. Tá? Então, eu tenho uma responsabilidade enquanto indivíduo para com esse corpo emocional grupal. E aí, então, esse corpo emocional está mais equilibrado, o amor da alma pode fluir. Aí a gente vai trabalhar com visualização, com imaginação, também com o despertar de consciência, também com a polarização gradual do plexo para o cardíaco, do emocional para o mental. Isso tudo ajuda
no despertar do chakra cardíaco de cada indivíduo e, consequentemente, no chakra cardíaco do grupo. Então, eu também tenho essa responsabilidade para com o grupo. E aí, então, o quanto o grupo consegue irradiar do seu chakra cardíaco para o chakra que estiver mais próximo daquele problema do indivíduo que a gente vai tratar. Assim, quando o interagente está consciente e é capaz de cooperar, o trabalho é muito ajudado, obviamente. Porque, lembra, o nosso trabalho de cura objetiva, a conscientização. Então, se aquele indivíduo, em alguma medida, sabe que a gente vai meditar por ele, se ele sabe como é que funciona, não precisa explicar detalhes do trabalho. Mas, se a gente conseguir, em alguma medida, tornar isso mais claro para a pessoa, de modo que, dentro do padrão de consciência dela, ela possa cooperar, tanto melhor. Se a gente perceber que não vai ressoar muito ali em termos de consciência, de compreensão, vai trazer mais confusão do que outra coisa, melhor permanecer no inconsciente, porque, afinal de contas, se aquele indivíduo tem algum tipo de contato com a alma, é isso que a gente vai invocar naquele momento, tá? Então, a qualidade da ajuda que o grupo curador vai ser capaz de dar a quem precisa da sua ajuda estará de acordo com a capacidade do curador de se alinhar com a sua própria alma. Eu vou só ler o próximo parágrafo, que é isso, aquilo que eu falei. Aí, então, só complementando a informação, né? Quando o interagente está inconsciente, isso não oferece nenhum obstáculo real. Obviamente, se ele está consciente e pode cooperar, tanto melhor. Se ele está inconsciente, não oferece nenhum obstáculo real, desde que o curador possa trazer a sua alma e a alma do interagente a um relacionamento. De fato, em alguns casos, a perda da consciência do interagente pode até ser uma ajuda, pois uma atitude muito séria, enfática, crítica, impaciente, ou até mesmo de confusão, de não entender direito o que eles estão fazendo, né, pode cancelar o trabalho silencioso e controlado do curador. Tudo bem até aqui? Sim? Sim. Uhum. Tudo bem. Obrigado. Sim. Podem me interromper, tá? O curador manterá, portanto, todas as forças concentradas na cabeça, no primeiro momento, né? E a sua atenção deve estar também lá concentrada. O coração será automaticamente envolvido, já que o curador estará usando a energia do amor inteiramente. Então, primeiro passo, toda a construção do trabalho. Me conecto com a minha alma, me conecto com a alma grupal, trago essa energia de amor, passa pelo corpo emocional, ancora no cardíaco. Tá feito. Então, agora a gente vai trabalhar aqui na concentração, tá? Centro ágina, que vai manusear, manejar esse amor e irradiar, tá? Então, ao mesmo tempo, o cardíaco vai estar vivo ali, porque é ele que vai ancorar e vai irradiar, mas aí eu também vou trabalhar com o meu centro ágina para o direcionamento desse amor enquanto grupo para o indivíduo ou para o grupo de indivíduos. Tenha sempre em mente que o amor é energia e que é uma substância tão densa quanto a matéria. Ou seja, uma vez que a gente trouxe esse amor para o chakra cardíaco, percebe? Saiu da alma, é matéria. Então, tá no corpo emocional, é matéria. É um emocional mais elevado? Tá num daqueles subplanos mais elevados? Tá. Porém, é matéria, tá no plano material. Tá no meu chakra cardíaco do grupo? Corpo etérico. É matéria. Então, é muito importante que a gente não pense que é uma energia abstrata ou puramente espiritual. Não. É espiritual, óbvio, porque a gente está conectando com o amor da alma. Porém, à medida em que esse amor se densifica, ele é também material. Então, é super importante que a gente saiba disso e que, ao manejar esse amor, a gente reconheça como uma energia capaz de manipular a matéria. Então, essa substância ela pode ser utilizada para expulsar o tecido doente e fornecer um substituto saudável em lugar do material doente que tenha sido eliminado. Olha que importante. Então, no corpo etérico do indivíduo,
Se a gente conseguir manejar uma qualidade de amor potente da nossa alma, se o nosso emocional está vibrando em equilíbrio, se o nosso chakra cardíaco grupal está ali realmente alinhado, conectado, a gente consegue fornecer para a alma daquele indivíduo uma qualidade de substância tão potente e, ao mesmo tempo, tão atuante no plano etérico, que a alma consegue reconstruir, além de conscientizar, claro, aí o processo da alma, né? Mas o objetivo do grupo, além de invocar essa concentração, essa conscientização da alma do interagente, é também fornecer uma qualidade que aquela alma possa utilizar, segundo o seu plano, a sua vontade, para restaurar aquele corpo etérico do indivíduo. Para acessar a energia da alma, o grupo curador articula os 3 chakras da cabeça. O chakra da coroa, ou coronário, o chakra ágina, e aqui tem um chakra que se chama alta maior, que a gente também vai ser envolvido nesse processo. Ai, Paulinho, mas eu não conheço esse chakra. Agora você está sabendo. É um chakra um pouco menor, mas que, quando no ensinamento esotérico é dito luz na cabeça, significa que esses 3 chakras estão trabalhando cooperativamente. E isso cria um campo magnético, resultando em uma intensa radiação, como veremos logo depois. Tudo bem até aqui? Mesmo? Podem ser sinceros. Tudo bem. Paulinho, eu tinha diminuído aqui para eu ficar vendo a tela, eu não vi onde é que é o alta maior. Ah, tá. Obrigada. Essa radiação liberada é então dirigida e distribuída pelo ágina do curador ou do grupo curador. Então lembra, chakra cardíaco traz, o ágina direciona, tá? Não é uma habilidade do cardíaco direcionar, é uma habilidade do ágina. Assim como não é uma habilidade do ágina irradiar, né? Ancorar essa energia, é uma qualidade, uma característica do cardíaco. Os curadores devem se lembrar que, quando os 3 centros da cabeça estão ligados e, portanto, o campo magnético está criado e a radiação está presente, o curador pode usar, então, o centro ágina como agente de direcionamento para essa radiação liberada. A circulação da força se inicia na alma e depois volta para a alma, resultando na energização da aura da personalidade do curador. Então, individualmente ou grupalmente, né? Essa qualidade de alma que a gente trouxe para circular na personalidade grupal, obviamente vai expandir a nossa aura, né? E é essa aura que vai ali, depois através do ágina, ser direcionada para aquele indivíduo. Então, a aura é ampliada, vibrando rapidamente e energizada pelo amor da própria alma, sendo então a sua radiação direcionada via ágina para o interagente. A força de cura pode, assim, estimular todos os 3 veículos da personalidade do interagente. Então, o que é isso? Obviamente, a gente vai, ao irradiar, lembra, invocar a alma do próprio interagente. A gente quer trazer essa conscientização da própria alma segundo o seu plano, óbvio. A gente não vai interferir nisso, a energia que a gente trabalha é a de amor, não a de interferir no processo de cura. Porém, o grupo irradiando esse amor, como eu dizia, esse amor vai ser utilizado pela alma daquele ser, e aí pode ser que precise daquela energia do grupo para, ao invocar a alma do interagente, promover uma conscientização no plano mental, ou talvez um fortalecimento, uma estabilidade no emocional,
ou talvez, como eu dizia, a própria construção de um tecido novo no etérico, que depois vai se expressar no físico, porque aquela energia vai encontrar uma maior fluidez. E é importante a gente lembrar, a natureza do corpo físico tende à perfeição, instintivamente falando, à recuperação. Então, se o fluxo está restabelecido, o corpo físico naturalmente se regenera. A gente não sabe como vai ser. Então, o nosso papel é se esmerar na construção do canal, purificar o emocional, irradiar através do cardíaco e promover essa radiação pensando e sabendo que, além de invocar a vontade, a força, o amor da alma, a consciência para aquele indivíduo, a gente vai estar impactando com esse amor os 3 veículos da personalidade, o físico, o emocional e o mental do indivíduo, que a gente está interagindo. Uma vez que a afinidade entre as almas seja estabelecida, o curador mantém o relacionamento estável e nenhuma interferência deve ser permitida a fim de possibilitar que a alma do interagente faça esse trabalho com auxílio da alma do curador. Ou seja, a gente conectou ali, percebeu, o focalizador da meditação percebeu que foi, conectamos a alma grupal, o emocional grupal tá estável, tá tranquilo, conectamos o cardíaco, irradiamos para o ágina, para a aura daquele indivíduo, invocamos a alma, aí a gente vai precisar de um tempo aqui de silêncio, de estabilidade emocional. Tá? E aí é legal dar pelo menos 1 minuto. Tá? Quanto mais o grupo conseguir sustentar, tanto melhor, porque aquele relacionamento está estabelecido. E quem vai promover qualquer tipo de desconexão é ou o emocional do grupo ou o emocional do interagente. Então, o nosso corpo emocional ele precisa estar como aquele lago, tranquilo, sereno, para que o amor possa fluir e essa interação possa acontecer. Então, o focalizador é quem vai ter o feeling de perceber quanto tempo ele vai poder alongar esse período de conexão para manter esse relacionamento do grupo com o interagente. E olha por que isso é importante. O relacionamento estável e nenhuma interferência deve ser permitida a fim de possibilitar que a alma do interagente faça o trabalho. Então, olha só, quando a gente consegue essa conexão, é o momento em que aquela alma tá, ao receber esse impacto do amor do grupo, aquela alma vai responder e o quanto a gente sustentar é o tempo ou a medida em que a alma do curador, do indivíduo, perdão, do interagente, vai ter para atuar, para promover os seus processos de conscientização naquela personalidade e para manejar a energia que o grupo criou para onde ela se fizer necessária. Talvez um bloqueio mental, talvez um trauma emocional, talvez a reconstrução de algum aspecto do corpo etérico, ou até utilizar essa qualidade para inspirar, estimular que o corpo físico reaja à doença, se esse for o seu plano. Então, olha como é importante a gente cultivar esse tempo de relacionamento. Quem falou? Eu, Paulinho, desculpa ter te interrompido. Esse é o momento na nossa meditação em que a gente fala assim, pense em cada uma das pessoas que estamos assistindo, no motivo que as trouxe até nós e faça uma breve pausa. É esse o momento, essa pausa. Isso. Aí, se a gente, nesse momento, você vai citar o nome de cada um, certo? É, mais para frente, Isso. Aí é quando for citar o nome de cada um, que é legal a gente dar essa pausa. Talvez a gente comece com 30 segundos em cada nome. Pode ser, porque também a nossa lista é grande, né? Mas aí você que vai ter essa percepção de como que o grupo tá, de como que tá o alinhamento com essa pessoa, e aí você vai percebendo. Talvez com alguns você possa estender um pouco mais, talvez com outros menos. O importante é que o grupo vá, aos poucos, num movimento de conseguir sustentar mais tempo esse alinhamento. É que são 2 momentos, né?
o momento em que nós visualizamos cada uma das pessoas que nós estamos assistindo, pensamos na dificuldade delas e fazemos uma breve pausa. E aí, logo nós nos desconectamos de tudo isso, porque tudo isso é passageiro, né? Para que a gente possa se conectar com a força que a gente vai manejar, que é a força do amor. Sim. Essa pausa que você falou não é nesse primeiro momento, então, é na hora que a gente faz a conexão com o nome da pessoa, então, e não com o problema. É isso? Isso. Perdão, é importante que a gente... Perdão, eu me expressei mal. É importante que a gente saiba o problema no sentido de, para a gente direcionar enquanto grupo, qual chakra ali está mais perto, né? Então, se a gente conseguir, a partir da próxima semana, quem mandar os nomes para a meditação, procurar dizer se é um problema físico, colocar lá, ou se não for, se for um problema, só coloca problema emocional. Se for depressão, aí a gente vai trabalhar nessa passagem de energia, do plexo para o cardíaco, quando a gente estiver irradiando, tá? Então isso é importante a gente lembrar. Isso que eu disse que talvez a gente fosse mudar um pouquinho a nossa forma de trabalho, é nesse sentido, da gente tornar um pouquinho mais específico. Tá, você pode então repetir? Então, essa conexão aí com a pessoa que nós vamos fazer, vamos supor aí esses 30 segundos de silêncio que você falou, né, de pausa. Se o problema da pessoa for físico, aí vamos supor que eu esteja conduzindo a meditação. Aí eu vou falar fulano de tal e vou falar físico ou não? Porque como é que as pessoas vão ter acesso a isso? Vai estar no grupo, né? Quando tiver colocado no grupo, também o nosso dever olhar ali para saber o que aquelas pessoas têm. Então, sei lá, vamos pensar que está com Covid, né? Então, naturalmente, a gente não vai saber com detalhes em que parte do corpo mais específico a Covid está atuando. Mas vamos pensar que a pessoa está, sei lá, entubada ou está mal. É o pulmão. O que é o pulmão? Está no chakra cardíaco. Então, a gente vai irradiar essa qualidade de energia para a alma daquele ser, vai invocar que a própria alma dela lide, né, conscientize na medida que for possível, e a gente vai oferecer essa qualidade de amor para a aura toda do paciente, mas de forma mais específica para o centro cardíaco. Tá, então, por exemplo, se a gente sabendo a questão física, a gente dirige, faz todo esse caminho e dirige mais especificamente para o chakra que estiver mais perto daquela questão física da pessoa. Isso. Mas se são outras questões, como nós direcionamos essa energia? Se for uma questão, por exemplo, emocional. Porque você generalizou, né? Você falou que se não for físico, para a pessoa escrever emocional. Isso. E aí a gente vai direcionar para o centro do plexo solar, imaginando que esse amor vai harmonizar esse chakra e até auxiliar nesse processo de transferência do plexo para o cardíaco. Tá bom. Obrigada, Paulinho. Não, imagina. Muito boa a sua colocação, porque aí a gente vai experimentar, né, na próxima semana, como fazer isso, né? Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Tem um texto, nesse texto que a Beth lê e etc., fala, não manda energia para a área afetada. Como? Se eu sei, porque não é para mandar amor para a área afetada. Não é mas porque? Eu estou querendo saber que o pulmão no Covid está afetado. Eu mando para o coração ou não mando? Você manda para o chakra cardíaco. Tá. Não adianta eu mentalizar o pulmão dele. Aí não, porque aí a gente não sabe exatamente, como eu dizia, né, qual que é o plano da alma. Então, a gente vai oferecer como grupo, primeiro passo, né, é a qualidade de amor. Lembra sempre que a gente está vindo de cima para baixo. Então, a gente vai, primeiro passo, conectou com a alma do paciente. Invocou o amor sabedoria, o aspecto consciência. Esse é o primeiro passo nosso, tá? Aí a gente vai estabelecer um relacionamento com aquele interagente,
onde a gente está invocando a alma. Aí, a própria irradiação do nosso grupo vai promover, a partir do chakra cardíaco do grupo, irradiando pelo ágina, a gente vai trazer essa energia de amor para a personalidade do interagente. Então, esse amor vai promover um impacto no mental, no emocional e, por exemplo, se for Covid, também no etérico, a gente vai direcionar para o chakra cardíaco. Tá? É sutil, mas é uma oferta. Não é que eu estou querendo a cura naquele ponto. Eu estou ofertando, mas o meu alinhamento começou a partir do alinhamento da alma. Esse é o último passo. O mais importante é o grupo construir aqui. Invocou da alma. Aí o grupo está coeso, o emocional grupal está funcionando, está limpo, chakra cardíaco grupal está ali, alinhou, irradiou. Centro ágina para aquele indivíduo, estabelecemos a conexão, invoca que a alma daquele ser se expresse ali, se conscientize aquela personalidade e o grupo irradia sua qualidade de amor. Naturalmente vai impactar emocional, mental e etérico. Aí, se a gente puder, de forma mais específica, ofertar esse amor para aquele chakra, a alma vai utilizar conforme o seu plano. Obrigada. Paulinho, por que não pode colocar, junto com o nome da pessoa, se o problema é emocional ou físico na hora de fazer a meditação? Eu não entendi sua pergunta, Nele. Na hora da meditação, a gente fala o nome da pessoa, certo? Você colocou que deve-se, quando nós formos pedir alguma coisa para meditação para a pessoa, dizer qual o problema dela, certo? Se é físico ou emocional, tá? Por que não pode colocar, na hora que fizer a meditação, que a pessoa tem um problema físico ou emocional? Qual é o motivo? Na hora que a Beth estiver falando, por exemplo, ou qualquer outra pessoa. Não, pode, sim, não tem problema. O ideal é que a gente só tenha esse cuidado de não fortalecer o problema em si. Né? E eu também gostaria muito que o grupo tivesse um papel mais ativo. Não simplesmente chega aqui, fica lá quietinho, espera a Marcinha ou eu decretar, espera a Beth ou a Edna ou a Tereza fazer a meditação. É importante que a gente se conscientize como grupo, né, do que a gente está fazendo. Porque, senão, as pessoas que focalizam vão ter um papel protagonista e os outros vão ficar simplesmente ali naquele momento. E não é essa a proposta. A proposta é que a gente, enquanto grupo, se conscientize de cada parte, de cada tarefa, né, do processo todo. Senão, a gente não está trabalhando como grupo. A gente está se reunindo como grupo, mas a gente não está trabalhando como consciência de grupo. Então, também um esforço da gente evocar essa responsabilidade em cada indivíduo. Senão, eu simplesmente chego na minha casa, ligo aqui de terça-feira e pronto. Não é isso que é o trabalho de grupo. Aí a gente está perdendo uma oportunidade de serviço grupal, porque talvez até o papel dos focalizadores seja o de assumir em demasia certas tarefas, em que a gente não dá oportunidade para os outros também assumirem seus papéis. Então, mas é que agora que mudou essa colocação de colocar, na hora que coloca o nome, colocar também qual o problema. Então, isso vai realmente fazer com que a gente também olhe, apesar que eu sempre olho, mas eu acho que as outras pessoas também olharem, né? E daí tem mais essa informação que eu acho que é importante e que a gente não tinha antes, né? Uma vez que a afinidade entre as almas seja estabelecida, o curador mantém o relacionamento... Aqui a gente já leu, né? O trabalho do curador durante esse processo é de intensa quietude. Tendo feito o contato, ele simplesmente espera e não tem mais nada a fazer, a não ser manter a sua alma em alinhamento estável e não permitir que nada possa perturbar seus veículos de personalidade.
Sua tarefa foi cumprida quando ele entrou em contato com sua própria alma, também a alma grupal, né? E em seguida buscou e estabeleceu contato com a alma do interagente. Isso é só o que ele poderia fazer, porque ele sabe que todas as almas são apenas uma. Eu vou continuar um pouquinho aqui, só porque ainda faz parte do nosso processo. Esse é o nosso último slide de hoje, para também não ficar tão cansativo, né? Paulo, assim, desculpa interromper. Oi. Uma curiosidade. Você estava falando da pessoa, do grupo irradiar e a pessoa estar consciente para receber. Seria interessante, porque todos, quer dizer, eu acho, né, quando algum conhecido meu tem algum problema que eu peço para colocar no grupo, é porque eu pedi permissão se ele gostaria que colocasse num grupo de radiação de amor. E aí seria interessante a gente falar para essa pessoa que nós fazemos isso na terça-feira, por exemplo, e neste horário ela estar mais, como é que fala, mais receptiva ou mais focada nesse horário que a gente faz? Se for possível, sim. Melhora. Tá. De novo, não é um obstáculo, como o texto diz. Se for possível, sim. Tá. Obrigado. Imagina. Assim, respondendo também essa pergunta, se o interagente está consciente ou não, a cura ou a liberação da alma ainda pode ocorrer. Então, tanto melhor se ele tiver, mas, de novo, não é um obstáculo. A cura significa tanto a recuperação do controle pela alma, olha só que importante que é para a gente ter o nosso foco aqui. A cura significa a recuperação do controle pela alma sobre a área doente. Por quê? Porque quando a gente está na polaridade da doença, quem está gerando ali, lembra da mensagem da Mãe Maria? Quem está gerando ali são os pensamentos e emoções da própria personalidade. Então, isso tudo é uma consequência que a alma cria naquele ponto de tensão. E aí, então, o processo de cura ele vai acontecer quando a alma recupera o controle a partir da consciência sobre a área doente, ou a liberação do corpo físico, isso é, a morte. Então, às vezes, o processo de cura é a própria morte. Por quê? Porque é quando a alma se libera daquele aspecto que ela estava ali trabalhando e que talvez por alguma questão kármica, individual ou daquele grupo familiar, por exemplo, possa estar envolvendo aquele indivíduo. A intensa irradiação criada a partir do campo magnético na cabeça do curador afasta as forças que criam e agravam a doença, quando o destino do interagente assim o permitir. Então, de novo, de acordo com o plano da alma, a radiação de amor que a gente cria afasta as forças que criam ou agravam a doença. Quando o karma ou o padrão de vida do interagente permite, esses raios de energia se tornam o que é chamado de dissipação da radiação. E esses raios podem afastar as forças que criam ou agravam a doença. Aqui é só também para a gente saber, para a gente entender, para a gente se fortalecer na nossa prática. Porém, não vamos ser nós que vamos determinar se isso vai acontecer ou não. De novo, olha só. O karma ou o padrão de vida do interagente permite. A gente sabe qual é o karma desse interagente? Qual que é o padrão dele? Não. Então, a gente vai irradiar. É só importante que a gente saiba que é possível que a gente faça. Quando essa dissipação da radiação for incapaz, por causa do destino ou karma do interagente, de trazer uma cura física, pode, contudo, ser direcionada para a dissipação de dificuldades mais sutis, como o medo, o desequilíbrio emocional e certas dificuldades psicológicas que aumentam consideravelmente o problema
que o interagente está enfrentando. Ou seja, de novo, talvez a alma tenha criado, por algum motivo que a gente desconhece, aquela doença. E aí, é importante que a gente saiba e não se sinta frustrado caso aquela cura não aconteça. Porque talvez, dentro do plano daquela alma, não seja para curar o corpo físico, mas é importante que a gente saiba que, ainda assim, o amor que o grupo irradia vai atuar em desequilíbrios emocionais, dissipando o medo, melhorando, fortalecendo aquela dificuldade psicológica que aquele ser talvez tenha ao enfrentar aquela doença, talvez um trauma, talvez qualquer outra restrição de ordem psicológica que se apresente. Então, ainda assim, ainda se não for alcançada uma cura do físico, o grupo pode contribuir com os veículos mais sutis daquele indivíduo. Tudo bem? Como é que vocês recebem isso? Eu acho que já foi bastante coisa, né, para a gente refletir por essa semana. Eu acho que hoje foi importantíssimo, Paulinho. Muito obrigada, viu? Muita coisa para a gente refletir aí durante a semana e rever, porque é a essência do nosso trabalho. Aliás, é a essência de qualquer trabalho de cura, né? Nessa linha. Obrigada, viu? Também agradeço, Paulo. Foi muito bom. Boa noite. Eu vou terminar a gravação de hoje, então, e aí eu vou colocar no grupo o link no Google Drive com as duas reflexões, a da semana passada e a